No Bom para Todos de hoje, estamos falando sobre o trânsito no nosso dia a dia. bomparatodos@tvt.org.br. Além da tensão, do estresse, há problemas físicos causados pelo excesso de tempo na mesma posição, quando se dirige um carro, por exemplo. Para evitar dores, manter a calma, vamos saber o que é preciso fazer. Está aqui no Bom para Todos Rosana Melino Cirello. Ela é psicóloga e trabalha há 20 anos com gestão integrada de trânsito. Olá, Rosana, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Quais os problemas, Rosana, que podem trazer o trânsito? Por estar num espaço pequeno, né, a pessoa está com pouco movimentação, com compromissos a serem cumpridos e uma perda de tempo. Então, essa percepção de perda de tempo, perda de mobilidade, gera um que a gente chama de estresse e que faz com que, se ela for submetida a isso várias vezes por dia, por semana, vai causando alguns problemas de saúde, tais como perda de atenção, irritabilidade, alguns distúrbios emocionais, dores musculares, podem até ir para algumas doenças mais graves, mas isso vai depender da saúde de cada um, né? Rosana, que importância tem o trânsito no aumento do estresse e da agressividade das pessoas? Então, algumas já são predispostas a comportamentos mais agressivos. O estresse ele vai desencadear esse comportamento, né? Então, pode acontecer sim de algumas situações violentas no trânsito, alguns motoristas com comportamento agressivo, ser despertado esse momento por conta do estresse no trânsito. Que providências podem ser tomadas a curto prazo para diminuir o estresse no trânsito, Rosana? Eu acho que é compreender, a população compreender que o trânsito que está aí, o contexto que a gente vive é formado por nós mesmos, né? Nós é que criamos tudo isso, então a gente precisa primeiro respeitar as leis, respeitar o espaço do outro e cuidar para que você para que você aproveite melhor esse tempo dentro do carro, esse tempo que aparentemente é perdido, utilizar para ter algumas ideias, né, mais criativas ali dentro do carro. Exatamente sobre isso, a primeira pergunta da população. Vamos ver. Como que a gente pode aproveitar melhor o tempo que a gente perde no trânsito? Normalmente a gente está sozinho dentro do carro e a gente pode utilizar esse momento para fazer reflexões sobre algumas coisas que você tem que decidir, planejar o fim de semana, planejar o seu itinerário dali para frente, tentar buscar pensamentos bons, de situações mais agradáveis, para que você não fique ali remoendo, né, todo o tempo, se lamentando de estar parado. Uma boa música. Uma boa música interessante, um CD de palestra de algum assunto interessante que você possa aproveitar o tempo para ouvir. Mas a gente não pode esquecer que o ato principal ali é dirigir, né? Nada que tire a sua atenção principal. Vamos ouvir mais uma pergunta. Que traumas os congestionamentos podem causar em uma pessoa? Você pode vir a desenvolver problemas de saúde, problemas físicos ou problemas psíquicos, se você estiver exposto a essa situação muitas vezes ao dia ou dentro de um espaço de tempo que você está sempre ali naquela mesma situação, e isso pode gerar alguns transtornos, sim. E como falávamos, também depende de como você encara aquela situação, exatamente, né, Rosana? Por isso que é importante que você tenha sempre, antes de sair de casa, pensar, né, o que você vai enfrentar e se preparar para isso. Sempre buscando alternativas para não deixar cair nessa situação, né, de estresse. Rosana, agora não como motorista, mas sim como passageiro, usuário do transporte público, que também passa por todo esse problema. Como ele pode enfrentar isso? Buscando também ocupar o tempo que ele está lá dentro de um ônibus, por exemplo, né, vindo ou indo para o trabalho. Levando algum aparelho para ele poder ouvir uma música. Livro, nem todo mundo consegue, né? Porque pode dar um mal-estar, ler dentro de algum veículo. Quem consegue é uma ótima oportunidade. Eu conheço pessoas que leram vários livros já só no trajeto, né, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Vamos ver mais uma pergunta da população. A violência no trânsito é fruto do estresse? A gente tem que entender que dentro do contexto trânsito tem todo tipo de pessoa, né? Então, como nós falamos, existem pessoas de variados comportamentos, características individuais de cada um. Então, pessoas que brigam no trânsito, normalmente são pessoas que também brigam fora dele. São pessoas que já são predispostas ao conflito.
Existem, sim, algumas pessoas, é muito falado isso, que quando está dentro do carro ela se sente mais poderosa, se sente acima das leis e acabam tendo um comportamento bastante inadequado, gerando situações de violência no trânsito. Então, eu acredito que esse momento do estresse, se a pessoa não está preparada para lidar com ele, ela vai desencadear algum comportamento agressivo no trânsito. Rosane, que recomendação você daria para lidar com essas pessoas? Respeitar mais os outros, respeitar as leis de trânsito, no carro muito mais, porque o carro pode ser uma arma, né? Então se torna uma coisa muito mais perigosa. Quando se envolve numa ocorrência, provavelmente vai ter uma punição para ele, né? E deveria ser encaminhado para um órgão para que tivesse existe, né, uma reciclagem que esse motorista infrator ele tem que passar para que ele volte a uma escolinha, né, para que tenha ali um treinamento, né, a gente chama de reciclagem mesmo, para ele retomar tudo o que ele deveria saber, né. Rosana, e você como uma pessoa que trabalha há 20 anos nessa área, você acha que essa reciclagem tem funcionado? É importante para que nessa hora a pessoa reflita, né, por que eu tenho que fazer tudo isso? Porque eu cometi um erro. Né? Então, o objetivo disso é que a pessoa tenha essa reflexão. O objetivo sempre é esse, de tentar reeducar esse motorista. Vamos ver mais uma pergunta das ruas. Tem alguma técnica para não se estressar no trânsito? O que a gente indica é que a pessoa se planeje melhor. Então, ela precisa ir para algum lugar, pesquise melhor os caminhos que ela pode fazer para chegar nesse lugar, fugindo de avenidas mais movimentadas, né? Então buscando alternativas já de trajeto. Depois disso, assim, e sempre com antecedência, né? Sempre sair com bastante antecedência, porque a gente já descobriu que a percepção da perda do tempo é que gera um estresse. Então, se você está com um tempo folgado, né, não vai se atrasar, isso já ajuda você a não entrar nessa sensação aí. Próxima pergunta é da Valéria, vamos ver. Existem exercícios que nós podemos fazer enquanto estamos dentro do carro no trânsito? Uma respiração, né, respirar mais lentamente, profundamente, expirar, fazer alguns exercícios de alongamento, esticando os braços, mexendo o pescoço, né? Uma pequena movimentação já ajuda na circulação, na oxigenação, já dá uma sensação um pouco melhor. Não são muitos, mas já ajuda um pouco, sim. A Daniele tem uma pergunta, vamos ver. Como fazer com que as crianças não fiquem quietas no carro? Um negócio é distraí-las. A gente sempre sugere para que a mãe interaja aí com as crianças, né? Tenha essa interação. Cantando uma música que seja do repertório da criança, cantando junto com ela, joguinhos de perguntas e respostas, ter brinquedinhos dentro do carro, não brinquedos barulhentos que acabam atrapalhando o motorista, mas brinquedos assim, bonecos, carrinhos, que a criança possa se distrair sem atrapalhar o motorista. Ter água no carro, uma bolacha salgada, um doce, porque a criança com fome, ela vai ficar mais irritada e mais impaciente ainda. Vamos ver mais uma pergunta das ruas. Quando a gente vai renovar a carteira de habilitação, não deveria fazer um exame para saber se a gente está estressado ou não? Isso não evitaria briga no trânsito? A avaliação psicológica para motoristas hoje, ela só é feita na primeira habilitação, quando a pessoa está tirando carta pela primeira vez. Na renovação, ela só é feita para motoristas profissionais. Então, na verdade, eu acho que seria bastante importante mesmo que a avaliação na renovação, que é de 5 em 5 anos, nós pudéssemos ter esse momento de avaliar os motoristas. Então, seria uma medida interessante, sim, a ser tomada para que todos, de tempo em tempo, passassem por essa avaliação psicológica. A próxima pergunta é do Wagner, vamos ver. Se a gente já não anda seguro dentro do carro, será que a gente vai estar seguro andando a pé, de bicicleta, patins na rua? O trânsito é um conjunto de pessoas que vivem ali disputando espaço, disputando um tempo, dentro de um sistema regulamentado. Então, há sempre ali uma disputa. E precisa ter uma negociação, então, do motorista, do pedestre, do motorista profissional. E essa negociação ali, pela essa disputa de espaço, nem sempre é uma coisa tranquila. Normalmente ela é conflituosa. Então, a saída para tudo isso realmente é a conscientização de cada um de que esse trânsito, de que esse contexto
problemático do trânsito é criado por nós mesmos e que nós mesmos é que temos que achar uma saída. Rosana, eu gostaria que você deixasse uma dica, por favor. A dica que a gente pode passar para a população é uma coisa bastante óbvia, é cumprir com a sua obrigação, respeitar as leis de trânsito, respeitar o outro, respeitar as pessoas de uma maneira geral. Com isso a gente vai estar construindo um trânsito mais seguro, né? Então nós vamos estar mais seguros no trânsito e fora dele também. Rosana, muito obrigada pela sua presença aqui no Bom para Todos. Eu que agradeço. O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos.